Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão espírita que nós fazemos aqui nos nossos canais, Espiritismo JGI, Página Espírita em Kardec, às sextas-feiras, transmitindo quer pelas duas páginas de Facebook, quer também em YouTube, em Espiritismo JG. E hoje vamos refletir sobre este tema que vemos aqui rodar em baixo, Espiritismo e História da Filosofia. Isto responde, como se recordarão os amigos que nos seguem mais regularmente, responde a um desafio que nos foi lançado na, na apresentação da sexta-feira passada, na palestra da sexta-feira passada, em que alguém nos pediu para elaborarmos sobre as questões espíritas. E o Eric, que é um estudante afincado destas áreas da filosofia, ofereceu-se para hoje irmos refletir sobre este assunto. Assim que vamos ter o privilégio de ter o nosso querido Eric hoje falando-nos sobre este assunto. Boa tarde, boa noite, Eric. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, né? E espero poder fazer a melhor palestra possível sobre esse tema. Temos a certeza que sim, Eric, e sem mais delongas, queridos amigos, vamos dar início aos nossos trabalhos, da forma como habitualmente nós o fazemos. Isto é, elevando o nosso pensamento ao Criador, a Deus, e fazendo uma prece. Assim, queridos amigos, vos pedia que se associassem a nós, elevando o nosso espírito ao Criador de tudo. Chamemos-lhe o nome que quisermos, Deus, causa primeira. Filosoficamente só pode ser um ente, podendo ter o nome que nós lhe quisermos atribuir. É esse ente que nós nos queremos hoje dirigir, muito em particular quando, ao abordarmos um tema no âmbito da filosofia, estamos a abordar um tema que necessariamente evoca a metafísica, evoca a causa de tudo, evoca a causa primeira. Assim louvado seja essa causa primeira, Deus, pela obra maravilhosa que põe à nossa disposição, que funciona para nós como que uma escola também, onde nós, exatamente filosofando e transformando em ciência através da comprovação o conhecimento que vamos adquirindo, resulta para nós um aproximar dessa causa, um aproximar da causa divina, um aproximar de Deus, uma elevação moral do homem. Então, louvado seja, Senhor, por a tua escola de vida, pela tua obra maravilhosa. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer também pela ferramenta que a todos nos dás, com a qual produzimos filosofia e ciência, com a qual produzimos também espiritismo, já que estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência também. E essa ferramenta é a inteligência. Estamos muito gratos, Senhor, por nos equipar com essa ferramenta que nos permite tornar mais sólida as nossas crenças, tornar mais inabalável a nossa fé naquilo que vemos, naquilo em que acreditamos, naquilo que nos parece racional e lógico ser o bem proceder. Mas, Senhor, como este exercício da nossa inteligência, que é imperfeita, mas perfectível, exige esforço, exige continuidade, exige disciplina. Todos nós sabemos que, humanos que somos, imperfeitos que somos, muitas vezes somos invadidos pela inércia, pelo comodismo, pelo imediatismo,
E isso obsta a que usemos cabalmente, usemos com benefício para nós essa ferramenta, a inteligência. Então, Senhor, vos queremos pedir que nesses momentos em que nos quisermos acomodar, nos quisermos protelar o trabalho que todos temos que fazer e individualmente de desenvolver os nossos conhecimentos através da inteligência, que nos envieis boas sugestões através dos nossos espíritos guia, através da boa espiritualidade que sempre assiste aqueles que põem a sua mão neste trabalho de progredir cada vez melhor, para nos recordarmos realmente quais as tarefas que tu concebeste para qualquer um dos teus filhos. Bem-haja, queridos amigos. Pedimos, Senhor, a bênção ao nosso querido amigo Eric, que agora então nos vai explicar e partilhar o conhecimento dele sobre estas questões do espiritismo e da filosofia. Obrigado, queridos amigos. Eric, a tua audiência. Excelente, João. Muito obrigado mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui o slide, né? Então, eu pensei em falar um pouco sobre a história da filosofia, né? Começando desde a antiguidade, da Idade Média, depois da Idade Moderna, até a contemporaneidade, né? Por que isso? Porque o próprio Kardec diz, né, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que é importante o espírita ler de tudo, né? Ele pode aprender com todas as filosofias, tradições da antiguidade, né? Com todas as religiões, né? Kardec, na Revista Espírita, faz textos comparativos com o taoísmo, né? Com o Islã. Então, a gente pode aprender com todas as tradições religiosas e também filosóficas, né? Com as escolas filosóficas, né? Então, eu vou passando, né? A antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e relacionando com a filosofia, né? E relacionando filosofia e espiritismo. Então, vamos para a antiguidade primeiro, né? A filosofia, né? Há uma discussão se a filosofia começa no Ocidente ou no Oriente, mas a maioria concorda que foi no Ocidente, porque embora já houvesse filósofos anteriormente, né? Pensadores, melhor dizendo, anteriormente na China, né? Lao Tse, tudo mais, foi na Grécia, né, no Ocidente, que surgiu um pensamento filosófico mais sistematizado de maneira lógica, né? A lógica surgiu com Aristóteles, né? A gente vai ver. Então foi na Grécia com os pré-socráticos, né? E o primeiro foi Tales de Mileto, né? O primeiro considerado o criador da filosofia aí, né? Só que fazendo uma divisão didática, né? É claro que na história não é bem assim, né? Mas fazendo uma divisão didática, começou com esses pré-socráticos, né? Que se preocupavam mais com a questão da natureza, né? Os pré-socráticos buscavam o arqué, né? Que seria o princípio de onde promana todo o universo, né? Então tudo na natureza seria formado por esse arqué e daria origem, né, a partir desse arqué a toda a natureza, né? Então aqui diz, buscavam um arqué, um princípio natural que explicasse a origem de todo o universo. Um deles, um dos pré-socráticos, foi Tales de Mileto, que buscava na água o arqué, se diferenciando da mitologia, como na Ilíada de Homero, que buscava as origens dos mitos, né? Então, uma característica que diferenciou os primeiros filósofos da mitologia, foi buscar a explicação num princípio natural, né? Então, se a gente for ver lá na Ilíada de Homero,
Ele buscava nos mitos, na origem, nos deuses, né? Tales foi o primeiro que pensou numa origem natural, né? Ele falava que a água era o arqué, né? O princípio que explicava tudo, né? Teve outros, né? Pré-socráticos, Anaximandro, Parmênides, né? Pitágoras é considerado um pré-socrático, que ele acreditava que os números, né? A matemática era o arqué, né? Era a base da realidade. Né? Mas Tales foi esse primeiro que deu o pontapé, né? Então a gente vê aqui Tales de Mileto, né? Todas as coisas são cheias de deuses, né? Ele falava isso, né? Todas as coisas são cheias de deuses, né? A gente pode relacionar isso com o espiritismo, né? Que os espíritos estão em toda parte. Então, ele colocava que a água é o princípio de todas as coisas, né? Ele falava: o calor necessita de água, o morto resseca, a natureza é úmida, alimentos contêm seiva, né? Então, ele, por observação, né, empírica e por raciocínios, né, ele chegou à conclusão que tudo era formado de água, né? Então, se os alimentos tinham seiva, tinham água, né? Então, a água que originava a vida, né? Que dava origem às coisas. Então, foi o primeiro que, através de lógica de raciocínio, chegou deu pontapé na filosofia, né? Que são os pré-socráticos. Mas depois veio Sócrates e Platão, né? Então, Sócrates, ele surgiu num período que tinha esses pré-socráticos, né? Que buscavam a questão da natureza, né? E tinha outros filósofos, né, considerados mais relativistas, que discutiam as questões da sociedade, da moral, mas por um aspecto mais relativista, né? Então, Sócrates veio e ele esqueceu um pouco essa questão da natureza e ele começou a discutir mais a questão da metafísica, né, da moral. Então diz aqui, Sócrates não escreveu nada. Tudo escrito foi pelo seu discípulo Platão, né? Então Sócrates não escreveu nada. Tudo que foi escrito foi Platão que escreveu, né? Se vocês lerem os diálogos de Sócrates, né? Foi Platão que escreveu. E eu recomendo que vocês leiam os diálogos, que são bem simples, né? E são bem didáticos. E Sócrates, pela maêutica, né? Que a gente vai falar um pouco, ele vai elaborando a filosofia dele. Tem vários diálogos, né? Tem a defesa, né? Que ele faz a defesa dele, do julgamento, né? Que ele foi julgado por corromper a juventude, a gente vai ver, né? Então diz aqui, Sócrates estuda a filosofia para o debate das questões morais, diferente dos pré-socráticos, que estavam preocupados com a natureza. Através do método da maêutica, por meio de perguntas, Sócrates fazia surgir o conhecimento que estava contido na própria pessoa. Foi julgado e condenado por supostamente corromper a juventude de sua época. Foi muito crítico dos pensadores sofistas de seu tempo, né? Então, Sócrates tanto se diferenciou dos pré-socráticos, que estavam preocupados com a natureza, mas também ele foi crítico dos sofistas, né? Quem eram sofistas? Eles eram pessoas que eram pagas para defender uma causa, né? Então eles não defendiam por convicção, eles defendiam porque eles eram pagos, né? Então eu vou te pagar, é como um advogado hoje em dia, né? Eu vou te pagar para você defender uma causa, né? Mesmo sem acreditar, e você vai defender aquela causa, mesmo que você não acredite, né? Com argumentos, com retórica, né? E eles eram bem relativistas, né? Porque eles diziam, sofistas, que o homem era a medida de todas as coisas, né? E a Sócrates não, ele acreditava numa verdade, né? Que era possível, mesmo que não completamente, mas ter um certo acesso a uma verdade, né? E Sócrates, se vocês forem ler o Livro dos Espíritos, tem lá aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que o Agostinho fala. E o Conhece-te a ti mesmo foi o Sócrates que disse, né? Que ele pegou lá do oráculo de Delfos, né? Então, já relacionando aí espiritismo com filosofia, ele falava dessa importância do autoconhecimento, né? E esse método da maêutica era através de perguntas e respostas. Sócrates induzia o seu interlocutor
haver as contradições na própria ideia dele, né, e haver em si mesmo o conhecimento que estava latente, né? Por isso maêutica, né? E Sócrates foi julgado, né, e condenado a tomar cicuta, né, que é um veneno, por supostamente corromper a juventude de sua época, né? Então, se vocês forem ler o Diálogos de Sócrates, tem toda a história do julgamento, da condenação, né? Os diálogos, tem o Banquete também, que é um diálogo que fala do amor, né? Então tem vários diálogos, eu recomendo que vocês leiam lá, que é bem... Para quem quer começar a estudar filosofia, os diálogos de Sócrates, escritos por Platão, são bem simples e trazem muita coisa prática, né? Da moral, que é próximo do espiritismo, né? E aí Platão, né, foi o discípulo, e Platão que escreveu, né, tudo, né, que Sócrates fez, né? E Platão, ele tinha muito aquela ideia do mundo das ideias, né? E esse mundo das ideias, né, tinha um mundo físico, que era o mundo dos sentidos, que era ilusório, e esse mundo das ideias servia de molde, né, para o mundo físico, né, que era imperfeito. E esse mundo das ideias era o mundo perfeito, né? E isso tem um pouco a ver com o espiritismo, dependendo da maneira como você interpreta, né? Porque ah, o mundo espiritual é diferente do mundo físico, né? A gente precisa compreender isso, né? Mas Kardec diz lá no Livro dos Espíritos que, do ponto de vista social e moral, né, muita coisa do mundo físico, do mundo espiritual serve de base para o mundo físico também, né? Conceitualmente. Enfim, aí o, então primeiro veio Sócrates e o discípulo foi Platão. E aí Platão teve discípulos também. E um deles que se destacou foi Aristóteles. E quem foi Aristóteles? Aristóteles é esse aqui, né? Tem aqui o busto dele. E Aristóteles foi discípulo de Platão, fundador da escola peripatética, né? Peripatética porque eles caminhavam enquanto filosofavam, né? Foi tutor de Alexandre o Grande da Macedônia. Então, olha que interessante, né? O Alexandre o Grande, que dominou boa parte do mundo antigo, né? O tutor dele foi o Aristóteles, né? Esse filósofo Aristóteles escreveu sobre diversos assuntos como lógica, biologia, física, química, né? Então ele foi o primeiro a tratar de vários temas, né? E de separar as disciplinas, né? E ele foi, por exemplo, escreveu muito sobre biologia, ele escreveu várias espécies, né? Porque o Alexandre o Grande, ele falava para os soldados dele irem lá longe e pegarem diversos animais de outras localidades e levarem para Aristóteles estudar, né? Então o Aristóteles foi o primeiro zoólogo, né? Teve contato com animais de diversas partes do mundo, né? Então foi realmente um gênio. Foi o Aristóteles que sistematizou a lógica, né? Como a gente conhece, os princípios da lógica, tem que ter premissa, conclusão, né? As regras básicas da lógica, da não contradição, da identidade, né? E Aristóteles discordava da doutrina platônica do mundo das ideias, né? Baseando-se mais no empirismo, né? Então, enquanto Platão tinha essa ideia do mundo das ideias, né, de que tinha um mundo das ideias que servia de modelo para esse mundo físico, Aristóteles discordava disso, né, e, e acreditava mais num aspecto empírico, né. Então, tanto Platão quanto Aristóteles acreditavam nos universais, né. O que é um universal? Se você pegar, por exemplo, o conceito de mesa, né, você tem várias mesas, né, você pode observar, mas você tem um conceito em comum, né, que liga todas essas mesas, que é a universal, né? Só Platão acreditava que esse universal estava no mundo das ideias. Aristóteles não. Aristóteles acreditava que estava no próprio objeto, né? Então, inclusive, é por isso, voltando um pouco aqui no quadro, é por isso que, se vocês observarem esse quadro aqui no meio,
Vocês observam que lá nesse fundo, nessa pintura que tem no fundo, né? É uma pintura renascentista, tem lá no meio tem o Platão apontando para cima, né? Apontando para o mundo das ideias, o Aristóteles colocando a mão assim para baixo, né? Por quê? Porque um acreditava nesse mundo das ideias, nesse mundo ideal, e o outro era mais empirista, né? Empirista que eu digo acreditar na ideia do empírico, né? Do que pode ser apreciado pelos sentidos, né? A visão, o tato, a audição, o paladar, né? Isso que é o empírico, né? Mas então teve o Aristóteles, né? Que foi discípulo de Platão, e depois veio o período helenista, né? Que aí teve diversas correntes, né? Então vou citar aqui algumas, né? Correntes importantes nesse período. Ceticismo, né? Que eu vou explicar melhor. Epicurismo, estoicismo, cinismo, né? E eu acho que especialmente o epicurismo vocês devem estudar, porque o epicurismo tem muito a ver com o cristianismo e com o espiritismo, né? Inclusive, há certos historiadores que dizem que o Paulo de Tarso teve inspiração em Epicuro, no epicurismo, né? Quer dizer, no estoicismo. O Paulo de Tarso teria uma inspiração no estoicismo, né? Então, o estoicismo tem muito a ver com o espiritismo e com o cristianismo, né? E Paulo teria sido muito influenciado pelos estoicos, né? Pelo estoicismo. Então, primeiro, o epicurismo, a ideia materialismo, atomismo, né? A ideia do átomo, né? A ideia do átomo já vem lá desde a Grécia, né? O Dalton, né? Que foi o químico mais da modernidade, ele postulou a ideia do átomo, mas o átomo é mais antigo, né? O átomo vem desde lá da Grécia, que já existia essa ideia de que o mundo material era formado de partículas, né? Indivisíveis, né? Que vagavam no vazio, né? Então o epicurismo acreditava no materialismo, atomismo e comedimento dos prazeres, né? Representante Epicuro. Aí sim, o estoicismo, que é essa escola que tem relação com Paulo de Tarso, com o cristianismo, né? Que eu acho que tem muito a ver com o espiritismo também. Por isso eu acho que é importante estudar os estoicos, né? Falava da prática da virtude como caminho para a felicidade. Isso o espiritismo postula, né? Se vocês forem ler lá no livro dos Espíritos, o que diz, né? As leis de Deus, né? É o único caminho para a felicidade do homem. Né? Então a prática das virtudes leva à felicidade, né? Indiferença aos gozos materiais, né? Dizendo aqui. Representante Zenão de Sítio, né? Teve vários representantes aí, né? Teve diversos representantes. O estoicismo, né? Ele teve representante desde da alta classe até escravos, né? Porque ele pregava essa questão até uma ideia do Paulo de Tarso que ele tinha, né? De independente das circunstâncias, né? Na pobreza ou na opulência, manter, né? A prática das virtudes que leva à felicidade. Né? Então, os estoicos foram aí uma escola importante no período helenista. Né? O ceticismo, que acreditava na impossibilidade de construção de conhecimento seguro, representante Pirro de Elis. Então, o ceticismo ele acreditava que era impossível construir o conhecimento. Né? Então, eles eram céticos absolutos, né? Ou seja, não dá para conhecer nada. Né? Então, você cai numa ataraxia, né? Numa indiferença, porque não dá para conhecer numa inércia, né? Não dá para conhecer nada, não dá para saber nada. E o cinismo, né? Que representava uma vida simples, desprezo pelas convenções, riquezas, representante Diógenes o Cínico, né? Também conhecido como Diógenes o Cão, né? Que teve uma vida de mendicância, né? E que teve também uma importância na filosofia da época, né?
Agora, a gente passou pelo período helenista, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão oriental, né? Como eu falei, tem uma discordância dentro da academia se a filosofia começou no Ocidente, no Oriente, né? Ah, só que a maioria concorda que foi no Ocidente, né? Não no Oriente. Mas o Oriente também teve pensadores importantes, né? Então, a filosofia oriental, representante Lao Tse com o taoísmo, Confúcio com o confucionismo, né? Siddhartha, a gente pode falar também Siddhartha Gautama, né? Com o budismo, né? As filosofias orientais já traziam temas comuns da filosofia, mas sem a metodologia sistemática e lógica dos gregos, né? Então, embora tivesse já pensamento, a filosofia oriental, ela não, os temas eram mais a política, né, a ética, né, mas não trazia aquela sistematização dos gregos, né, esse caráter metódico dos gregos. E aqui eu coloquei Lao Tse, uma representação, né, com um símbolo do taoísmo. Enfim, mas prosseguindo, a gente viu o período da antiguidade, período clássico, né, indo para a Idade Média, né, a gente vai ver um filósofo aí da patrística, né? A patrística são os pais da igreja, né? A gente vai ver o filósofo da patrística que tem muito a ver com o espiritismo, né? Porque Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, na codificação, diz que era o espírito que mais se comunicava. Ele se comunicava nos diferentes grupos, né? E aí muito do espiritismo tem a ver com Agostinho, que a gente vai ver, né? Aqui uma representação, uma imagem, né? Agostinho, ele nasceu, né, em 354 depois de Cristo, foi filósofo, ele era africano, né? Nasceu ali na região da África e foi um filósofo e teólogo da Igreja Católica. Foi um dos principais autores dessa época. Teve a princípio forte influência pagã na doutrina do maniqueísmo, né? O maniqueísmo acreditava nessa dualidade bem e mal que tinha a ideia de um ser do mal contra o ser do bem, né? E esse dualismo, antes de converter-se ao cristianismo, tinha uma vida desregrada, né? Que relata na sua obra Confissões, né? Então, muito ele se converteu depois ao cristianismo e muito por influência da mãe dele, que era cristã, né? Ele tinha um pai pagão e uma mãe cristã, e ele se converteu ao cristianismo. E nessa obra Confissões ele relata dessa conversão, né? E outra obra interessante dele é o Solilóquios, né? Que ele é uma conversa dele com o seu anjo da guarda, né? Que é muito do que o próprio Agostinho diz no Livro dos Espíritos, né? Vocês lembram lá na parte do Livro dos Espíritos que fala do autoconhecimento, né? Conhece a ti mesmo. E Kardec pergunta, como a gente pode se conhecer, né? E Agostinho diz, faz o que eu fazia durante a vida, né? Toda noite, antes de dormir, repassa o seu dia, vendo o que você vê de bom, de ruim, né? E orando ao anjo da guarda e avaliando, né? Então, Agostinho tinha essa prática em vida, né? Por isso que ele fala disso no Livro dos Espíritos, né? Enfim, foi um dos espíritos que mais apareceu aí na codificação, né? Sua filosofia tinha como base a doutrina platônica, que eu utilizava para embasar a fé católica. Então, é interessante isso, né? Porque se vocês forem ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec diz que os precursores do espiritismo e do cristianismo foram Sócrates e Platão, né? Ele não coloca o Aristóteles ali, ele coloca Sócrates e Platão. E o Agostinho, ele se baseava muito no Platão para embasar a sua filosofia cristã, né? E o Agostinho vai ser um dos espíritos que mais aparece na codificação espírita. Enquanto o Aristóteles, e depois a gente vai ver o Tomás de Aquino, né? Porque o Tomás de Aquino ele se baseava mais em Aristóteles, enquanto o Santo Agostinho mais em Platão, né?
Então, na codificação vai aparecer muito mais o Sócrates, o Platão e o Santo Agostinho, né? Do que o Aristóteles e o São Tomás de Aquino. Que o São Tomás de Aquino era mais aristotélico e o Agostinho mais platônico, né? Porque o espiritismo é realmente muito mais platônico em muitas ideias do que aristotélico né? Então tem muito mais a ver com Agostinho, né? Mas também tem a ver com Aristóteles e Tomás de Aquino em outros aspectos, a gente vai ver. Enfim, é claro que isso é uma simplificação, mas uma forma didática de entender. Então, indo mais adiante agora, Tomás de Aquino, que foi um filósofo importante da escolástica, que aí já é outro período da Idade Média ali, da filosofia medieval, né? Nasceu no ano de 1225 depois de Cristo, né? Foi filósofo e teólogo, apologeta da fé católica. Uma de suas obras, a Suma Teológica, é muito estudada até hoje. Aquino é conhecido por elaborar sua doutrina a partir da filosofia de Aristóteles. Elaborou as 5 vias pelas quais pode-se chegar racionalmente à existência de Deus, né? Aqui uma relação de Tomás de Aquino, a imagem, né? Então, como eu disse, né? Enquanto o Agostinho se embasava muito mais em Platão, né? Tomás de Aquino se embasava muito mais em Aristóteles, né? E uma ideia interessante de Tomás de Aquino é essa ideia das 5 vias, né? Que é a via do movimento, da causa, né? A via do movimento tem a ver com a ideia de Aristóteles do motor inicial, né? Então, Agostinho, Tomás de Aquino, quer dizer, elaborou várias vias para chegar racionalmente a Deus, né? E esse argumento racional da causalidade é o argumento que está lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, né? Que observar pela natureza de causa e efeito, você vai chegar numa causa primeira que é Deus, né? Que é esse motor inicial, essa causa primeira, que é a causa primeira de todas as coisas, né? A inteligência suprema. Né? E, enfim, muitos conceitos também de Tomás de Aquino você pode aproveitar para o espiritismo, né? O próprio Aristóteles ele tinha um conceito das virtudes, né? Que é muito propício para compreender as virtudes e os vícios no espiritismo, né? Aristóteles falava que a virtude era um meio termo entre dois vícios, né? Entre uma falta e um excesso, né? Então, por exemplo, a virtude da coragem. A coragem era o meio termo entre a covardia e a temeridade, né? Então, você tem, é a doutrina do meio termo do Aristóteles, né? Então, você ter coragem, você não pode ser nem temerário, né? Que é aquela pessoa que se arrisca em tudo, sem se preocupar com a própria vida, por exemplo. E você também não pode ser covarde. Então a virtude, que é a coragem, estaria no meio termo, né? E também Tomás de Aquino traz esse conceito das virtudes, né? Que é um conceito da filosofia em geral. Então é interessante que muitos termos da filosofia, Kardec, se você estudar a filosofia, você vai compreender bem melhor Kardec, né? Quando Kardec fala de virtude e de vício, né? O que são virtudes, o que são vícios. Você vai compreender melhor estudando a filosofia, né? Mas então, agora indo para a Idade Moderna, né? Aí na Idade Moderna, um dos fundadores, né, principais autores que fundou a Idade Moderna é o Descartes, né? Descartes tem muita coisa interessante. Uma obra do Descartes que eu estudei muito foi As Paixões da Alma. Que as Paixões da Alma tem muito a ver com o estudo das paixões que está no Livro dos Espíritos, né? O que são as paixões, né? Então, você estudando filosofia, você vai entender aquele capítulo do Livro dos Espíritos sobre as paixões, né? Você vai entender o que são boas as demais paixões, né? O conceito de paixão como uma emoção que decorre da influência da matéria. É bem interessante, né? E Descartes tem outras ideias interessantes também. Ele falava da dúvida hiperbólica, né? Pela qual ele chegou ao cogito, né? A gente vai falar um pouco disso, que é
penso, logo existo, né? Então, vamos ver aqui, o Descartes ele foi um dos principais autores do racionalismo, né? Então, de acordo com os racionalistas, a principal fonte de conhecimento era a razão. Descartes, o fundador da filosofia moderna, era um racionalista. Ele viveu no tempo de Galileu, onde as velhas verdades estavam sendo contestadas. Ele queria encontrar um ponto, uma certeza inicial, que fosse confiável, pelo qual ele poderia construir o edifício de sua teoria. Ele pôs em dúvida a realidade externa, colocou também em dúvida os raciocínios matemáticos. Poderia haver um gênio maligno pondo em nossa mente pensamentos falsos, produzindo nela ilusões. Mas de uma coisa não podemos duvidar da nossa própria existência enquanto ser pensante. Para duvidar é preciso existir. Tem que haver algo que imita essa dúvida. Disso ele encontra uma verdade axiomática, né? Axioma é uma verdade autoevidente, é uma verdade que é autoevidente por si mesma, né? O cogito, penso, logo existo. A partir disso, ele construiu toda a sua filosofia, comprovando depois a existência de Deus, né? E tudo mais. Mas então o Descartes ele foi o fundador dessa corrente racionalista que acreditava que a principal fonte do conhecimento era a razão, né? E a gente vai ver que depois veio os empiristas, que acreditavam que a principal fonte era os sentidos, o empírico, né? Então, enquanto Descartes acreditava que a principal fonte era a razão, né? Você pensando, filosofando, raciocinando, você vai encontrar a verdade. Os empiristas acreditavam que era pelos sentidos, né? Pelo método científico, os sentidos, o empírico, você vai encontrar a verdade. Então, aqui o empirismo. De outro lado, temos os empiristas, como Locke e Hume, que acreditavam que a experiência era a fonte do conhecimento. A razão estaria sujeita à experiência. Será que poderíamos, por exemplo, saber das verdades matemáticas sem ter as noções dadas pela experiência de quantidade e forma? Então, os empiristas acreditavam, né, que aqui uma, como Locke e Hume, tem aqui uma Locke. Locke ele era um pensador liberal, né, um dos principais pensadores do liberalismo. E o Locke ele acreditava na ideia do tabula rasa, né, que o homem nascia zerado, né, uma folha em branco, né, e aí pelas experiências empíricas ele ia tomando os conceitos, as noções, né, de forma, de conteúdo, né. Então, os empiristas, diferente dos racionalistas, acreditavam que era pelos sentidos, né, que você tomava conhecimento das coisas. E aí, né, depois vai vir um Kant que vai meio que resolver esse conflito entre os racionalistas e os empiristas. Né, mas a princípio é isso, os racionalistas acreditavam não. A principal fonte do conhecimento é a razão, os racionalistas. Os empiristas não, a principal fonte é a experiência, é o empírico. Né? Aí vai vir Kant e resolver a questão, né? Claro que aqui eu vou dar uma resumida, mas Kant foi muito importante na filosofia moderna para resolver essa questão, né? Aqui é uma imagem do Kant. Tem muitos autores hoje em dia que relacionam Kant com o espiritismo, né? Pela questão de autonomia, a questão da epistemologia, a questão da ética de Kant também, imperativo categórico, hipotético, questão da epistemologia, né? A principal coisa que eu pego do Kant é a epistemologia dele, né? Que a epistemologia é a teoria do conhecimento. Que ele vai falar da questão do criticismo, né? Do conhecimento a priori, que é pela experiência, ou a posteriori, que é pela... Quer dizer, o conhecimento a priori, que é pela razão, a posteriori, que é pela experiência, né? O conceito de fenômeno, nômeno, né?
Aí, enfim, é mais complicado entender depois, né? O analítico, o sintético, eu não vou entrar muito nisso. Mas o importante aqui entender é que tinha esse conflito entre racionalistas e empiristas, e Kant ele propôs o criticismo, né? Que seria uma alternativa a isso, que unia tanto a razão quanto a experiência, né? Então, olha aqui, Immanuel Kant, o filósofo que viveu no auge do iluminismo, propôs uma terceira alternativa, que conciliava razão e experiência, que foi chamada criticismo, considerada a revolução copérnica na filosofia. Kant tem uma longa fase chamada de fase pré-crítica, onde imperou no seu pensamento um racionalismo dogmático, muito influenciado pela escola de Leibniz. Depois, sobretudo com a leitura de David Hume, influenciado pelo seu ceticismo, né? Hume foi um empirista, né, tinha a questão do ceticismo, acabou por despertar do que ele mesmo chamou de sono metafísico, né? Então ele estava num sono metafísico e despertou, né? Tomando uma direção diferente em suas investigações e compreendendo os limites da razão. Para ele, tanto o racionalismo quanto o empirismo tinham aspectos de verdade. São necessárias duas categorias de conhecimento: os fatos conhecidos a priori e a posteriori. A priori são os fatos que conhecemos apenas através da reflexão, no raciocínio lógico e dedutivo, como, por exemplo, as verdades matemáticas, né? Então, a priori é aquilo que eu posso conhecer através da razão, né? Por exemplo, verdades matemáticas, que você conhece pelo raciocínio dedutivo, né? Que é esse raciocínio lógico, né? Tem uma premissa, né? E uma conclusão, né? O raciocínio indutivo já você parte de observações de um de um particular para um geral, né? E, e é um conhecimento que não é tão seguro, né? Enfim, seria mais ou menos isso. Os fatos a posteriori são aqueles onde é necessário o uso dos sentidos, como as teorias científicas. Desse modo, era preciso uma síntese entre o conhecimento a priori e a posteriori. Então Kant ele uniu, né, esse racionalismo, esse empirismo, a razão e a experiência numa teoria que é o criticismo, né? E é interessante como Kardec também faz essa síntese, né, entre razão e experiência na elaboração da doutrina espírita, né? Quando ele observa os fenômenos, né, das mesas girantes e tira dali pelo raciocínio conclusões dedutivas, né? Que ele observa, não todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então as mesas são um efeito inteligente, tinha que ter uma causa inteligente que provinha dos espíritos, né? Então Kardec ele faz uma boa síntese entre razão e experiência na elaboração da doutrina espírita, né? O conhecimento se dá sim pela união razão e experiência, né? Principalmente o conhecimento científico, né? Que o espiritismo, enfim, é uma ciência, né? E aí depois no século XX vai vir filósofos da filosofia da ciência, Karl Popper, enfim, mas eu não vou falar muito disso aqui. Mas em suma é isso. A Kant falava dessa união do conhecimento a priori e a posteriori, né? O conhecimento a priori é aquele que vem da razão, né? Dedutivo. E a posteriori é aquele empírico, né? Que normalmente está relacionado com o raciocínio indutivo, né? Que não necessariamente parte do singular para o universal, mas é um conhecimento não tão seguro, né? Quanto o dedutivo. Enfim, mas aí Kant resolveu esse conflito, né? Vamos colocar assim. Tem outras categorias, né? Como analítico, sintético, que aí eu não vou tratar. Mas Kant foi um dos mais importantes, né, da modernidade, né? E tem muita gente hoje em dia que usa o Kant falando da autonomia, por exemplo, da moral autônoma para relacionar com a moral espírita, né? Então isso é interessante de entender. Agora acho que a gente já pode ir um pouco para a contemporaneidade para falar um pouco sobre esse tema. Então, filosofias contemporâneas. Filosofias desenvolvidas e elaboradas a partir do início do século XX. Exemplo, existencialismo, né? Então, o existencialismo é uma das principais correntes da filosofia contemporânea, né?
Herculano Pires ele falava que o espiritismo tinha um aspecto do existencialismo, né? Embora eu não concorde tanto com isso, porque o existencialismo é muito materialista, né? A maioria dos autores, né? Como Sartre. Tem até alguns autores menos materialistas, mas como Kierkegaard, mas a maioria, como Sartre, é materialista, né? Então o existencialismo colocava a existência precede a essência, né? Então primeiro você existe, depois tem a essência, né? Que contraria a ideia de ideias inatas, por exemplo, de que você já tem uma essência antes, né, de nascer. Que o espiritismo traz a ideia de ideias inatas, né? Então, o existencialismo, um dos autores mais conhecidos desse corrente é Sartre, né? Outro ponto, forte influência de ideologias políticas autoritárias, como o marxismo, o socialismo, né? Então, no século XX, filosofias autoritárias, como o marxismo, materialistas, socialistas, vão tomar conta, né, da filosofia, né? E vão dominar a filosofia contemporânea. Martin Heidegger, né, proponente da fenomenologia e do existencialismo, um dos principais livros Ser e Tempo, né? O Heidegger ele era também existencialista, embora ele não se auto-intitulasse assim, pelo que eu sei. Enfim, ele flertou bastante com o nacionalismo alemão também. E aqui eu coloquei uma foto do Sartre com a Simone de Beauvoir, né, que é enfim, autores existencialistas, um dos principais, né. Mas o existencialismo é uma vertente que tem bastante do materialismo, né. Então traz bastante do materialismo também, e por isso que se afasta um pouco do espiritismo. Eu acredito que a principal relação, né, da filosofia com o espiritismo está mais até na antiguidade, né, com Sócrates e Platão, que o próprio Kardec coloca como precursores do espiritismo. Na Idade Média, né, principalmente com Santo Agostinho, e um pouco ali na Idade Moderna, né. Mas acho que o nosso principal foco de estudo para relacionar com o espiritismo tem que ser o estudo da filosofia da antiguidade, Sócrates, Platão, as obras de Aristóteles, né? Tem uma obra de Aristóteles chamada Ética Nicômaco, que traz muito da noção de virtude, né? Lê os diálogos de Sócrates, lê Platão, a República, né? A Idade Média, lê Agostinho, né? Lê Solilóquios, lê as Confissões de Agostinho, né? E por que não também Tomás de Aquino, embora eu acho que Agostinho tenha mais relação ainda, mas Tomás de Aquino tem muita coisa importante também, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Lê da Idade Moderna Descartes, né? As Paixões de Descartes, lê o método de Descartes, metódico, né? Que serviu muito de base para a ciência moderna também. Na filosofia contemporânea, lê muito de filosofia da ciência, que eu acho que é útil, Karl Popper, Thomas Kuhn, Acatus, né? Filosofia da linguagem também, com Wittgenstein, e lê diversas áreas também, a lógica, a metafísica, né? Porque a filosofia ela diferencia em diversas áreas, né? Eu acho que é útil falar um pouco dessa divisão, né? Tem a lógica, enfim, que é o raciocínio, né? Como você tem a ver com a linguagem, né? A estética, a filosofia da arte. Tem a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né? Como a gente pode conhecer o que é verdade, o que é conhecimento, né? A epistemologia tem a ética, que é a filosofia que trata das questões morais, éticas, né? O que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, né? Tem a metafísica e a ontologia, que trata do ser, né? Qual a estrutura da realidade, o que é o ser, né? E essas são as principais assim, áreas da filosofia, né? E o espiritismo, né? Ele é, em essência, uma ciência, né, de observação, mas daí depende de uma filosofia, né? Como Kardec define lá no preâmbulo do que é o espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de consequências morais, né?
que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, da ciência espírita depreende uma filosofia espírita e daí é uma moral, né? Então, na verdade, a filosofia espírita é uma filosofia de uma ciência, é a filosofia da ciência espírita, né? Assim como hoje em dia tem a filosofia da física, a filosofia da biologia, a filosofia espírita é uma filosofia que tem embasamento científico, né? Então, a moral espírita ela tem embasamento científico na experimentação, né? Você pode, através da experimentação com os espíritos, saber, né, as consequências dos atos morais deles aqui na Terra, no mundo espiritual, né? As consequências do suicídio, da maledicência, do egoísmo, né? Então você tem uma base científica para a filosofia e para a ética e para a moral, né? Então isso é bem interessante, né? Então essas são as diferentes áreas da filosofia e eu acho importante o espírito deve estudar de tudo, né? Desde religiões, né, até as filosofias, né? E como para encerrar, como método de estudo, você pode primeiro, eu incentivo vocês aí que estão assistindo, leiam filosofia, né? E correlacionem com o espiritismo. Mas para começar a ler filosofia é interessante pegar um livro que dá o geral da história da filosofia, né? Tem vários, né? E ler comentadores, né? Mas depois de ler os comentadores, né? Que são os teóricos que comentam sobre os filósofos, você vai nos próprios filósofos em si, né? Então começa pelos diálogos de Sócrates, que são bem simples, né? E depois passa Sócrates, lê os diálogos de Sócrates, depois lê Aristóteles, né? Depois lê um pouco do helenismo, os estoicos, depois vai para a Idade Média, lê Descartes, lê, lê sobre o método de Descartes, depois estudar um pouco sobre os empiristas, Locke, Hume, depois Kant, né, crítica da razão pura, né? Aí depois você pode pegar e ir para uma área que você gosta da filosofia. Você gosta mais da filosofia da ciência, filosofia da arte, epistemologia, teoria estética, né? Filosofia da linguagem com Wittgenstein. Aí você vai para a área da filosofia que você mais gosta, né? E filosofia você não precisa ser um acadêmico para estudar filosofia, né? Acho que filosofia está acessível a todos que podem estudar, para aproveitar e construir filosofia, né? Mas enfim, acho que tudo na filosofia de útil realmente deriva já do que Platão e Sócrates colocou, né? Tem um autor que dizia, né, que a filosofia depois de Sócrates e Platão é apenas um rodapé, né, da obra de Platão, de Sócrates, né? Então, principalmente filosofia clássica e filosofia medieval, acho que é o principal para se estudar. Mas então é isso. Eu quero agradecer ao João, a todos, né? E vamos estudar espiritismo, filosofia. É isso. Muito obrigado, Eric, por esta linda viagem pela história da filosofia, ou mesmo é dizer, pela história do conhecimento, já que todo o conhecimento humano nasce filosófico, como dizia Platão, tido como pai da filosofia. Ele dizia que a filosofia é a crença verdadeira justificada, portanto, é o exercício da razão para justificar um fenómeno que a gente observa. Portanto, qualquer conhecimento que nós temos hoje da nossa vida, em qualquer área, começou por este exercício de tínhamos uma crença que é verdadeira, que verificávamos o fenómeno e depois procurávamos descobrir as leis porque ela se regia. E isso é filosofar. Isso, cada vez que nós procuramos uma causa para um efeito, nós estamos a usar a razão, estamos a procurar justificar aquela crença. Nós verificamos que em determinadas condições sucede sempre determinada coisa.
Pronto, quando nós vamos justificar, estamos a filosofar. Portanto, e o espiritismo, como área de conhecimento humano, de espíritos encarnados e desencarnados, também não tem alternativa, é filosófico, é filosofia de base. Tem é depois, dada a natureza do que estuda, algumas dessas bases filosóficas que estuda, algumas são passíveis de ter um tratamento que nos traz uma segurança maior, que é a comprovação, é a experimentação e a comprovação, e então daí dar-se-lhe natureza científica, mas de uma forma particular, que o Eric aqui sublinhou, que é uma ciência da observação. Há vários tipos de ciência, mas esta é uma ciência da observação, que está dependente de um método indireto, que é a observação, para recolher os dados com que lê ou produz as leis gerais e universais dos fenómenos que observa. O Eric realmente fez um passeio pela história da filosofia, tendo este cuidado sistémico de vir sempre estabelecendo as pontuadas, tentando ler do pensamento espírita, digamos, pensamento de Kardec e dos espíritos que o ajudaram a codificar o espiritismo, tentando ler esses traços destas vertentes, destas tendências que o Eric nos foi mostrando ao longo do tempo. Eu, se me permitisses, Eric, e gostava de mostrar um filmezinho que de vez em quando a gente passa aqui, quando falamos de filosofia. Vamos lá, tem uma espécie de um resumo do que é a filosofia. Realmente, portanto, sendo o espiritismo uma filosofia, podemos repassar aqui coisas que agora vemos mais facilmente a ligação com aquelas questões que o Eric nos foi falando. Vamos ver aqui o que é a filosofia. Nós compreendemos a filosofia contextualmente, conforme vamos discutindo filosofia e trabalhando com ela. Os problemas filosóficos vão nos auxiliar para compreender melhor essa área. Nós não temos uma definição precisa acerca da natureza da filosofia, mas nem por isso nós não podemos trabalhar com algumas caracterizações gerais. O primeiro tópico, por exemplo, é a natureza dos problemas filosóficos. Os problemas filosóficos são problemas fundamentais acerca de diversos assuntos, como a própria realidade, existência, conhecimento, valores morais, estéticos, razão, mente, própria linguagem. Mas, se pararmos para pensar, existem várias outras ciências que também trabalham com problemas fundamentais. Por exemplo, a física, que trabalha com os problemas fundamentais acerca da natureza física do mundo. Então, a gente pode ir para o segundo tópico, o tipo de problema filosófico. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. São problemas que nós não podemos tratar empiricamente em um laboratório e achando a solução para esses problemas. Mas pense bem, a gente trabalha com uma outra área que é bastante conceitual, que é a matemática. Então, o que diferencia a matemática da filosofia? O raciocínio empregado. O raciocínio filosófico é marcado pela argumentação crítica, sistemática e racional para solucionar os problemas filosóficos. Enquanto isso, a matemática tem um tipo de raciocínio específico. Por exemplo, nós podemos verificar os cálculos matemáticos colocando-os no computador grande parte das vezes. Mas nós não conseguimos uma solução para os problemas filosóficos colocando os problemas no computador. Esse tipo de solução não é encontrado via um mero raciocínio matemático. Com isso, nós vamos para o próximo tópico, que é a verificação. Nós não verificamos se uma resposta a um problema filosófico é verdadeira ou não, indo para um laboratório, fazendo isso sozinho, sentado numa poltrona, ou mesmo pedindo ajuda para um computador. Nós verificamos e analisamos as respostas filosóficas em debate, em conversa, em argumentação. Nós precisamos avaliar a argumentação a favor ou contra. Por fim, vale notar que a filosofia pode geralmente ser dividida em 3 grandes áreas. A primeira, por exemplo, é a metafísica, cujos problemas tratam acerca da natureza mais básica da realidade. Alguns problemas famosos dessa área são, por exemplo, o que são as propriedades, como ser laranja ou ser um livro. Um outro grande problema é por que algo e não nada, ou o que é a verdade. Uma outra grande área da filosofia é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento.
essa área é marcada por problemas que tentam compreender o que é o conhecimento, quais são as nossas faculdades cognitivas que nos permitem conhecer o mundo e como podemos conhecer o mundo. Alguns grandes problemas dessas áreas são, por exemplo, o que é o conhecimento? É o testemunho uma boa forma de justificação? E o que seria o conhecimento a priori? Uma terceira grande área da filosofia é a filosofia moral ou ética, cujos problemas centrais tratam para compreender o que é o certo a se fazer, quais são as nossas ações justas. Alguns exemplos de problemas clássicos nessas áreas são o que é o bom, o que é o correto, o que é moralmente errado. Em ética prática temos, por exemplo, é o aborto permissível? A eutanásia é moralmente correta? Fascinating. Aqui vemos, de uma forma resumida, aquilo que o Eric nos foi mostrar as origens. Portanto, e hoje em dia, assim, grosso modo, porque há sempre várias versões da realidade, mas uma versão comum de se olhar para o todo do conhecimento filosófico é dividi-lo nestas três áreas que aqui vimos. A área que busca as causas primeiras, aquela que na antiguidade julgava tudo vir da água, que inclusivamente Cristo ainda introduz esse conceito, ele refletiu nas suas parábolas, nascer da água e do espírito. Portanto, que era o princípio das coisas, portanto, é metafísica. Depois, o Eric também falou aqui da epistemologia, da teoria do conhecimento. Portanto, cada área do conhecimento humano tem em si, encerra em si uma teoria própria, e nós vimos aqui o Eric falar em várias e caracterizá-las em várias. Por fim, reparemos que a última divisão que vem sendo aceite nesta verdade de se olhar para a filosofia em três grandes áreas, que é a filosofia moral. E todos nós sabemos que filosofia moral, espiritismo é filosofia moral. É quem Kardec quem o diz. Dilo num discurso em 68, em novembro de 68, mas que faz publicar na Revista Espírita de dezembro de 68, e é um discurso que nós estudamos aqui há 15 dias, num estudo que temos aqui nos nossos canais à terça-feira, da Revista Espírita. Portanto, ele considerava e considera o espiritismo uma filosofia moral. Ora, à data de hoje, como vimos aqui, o que é a filosofia moral? É ética, e foram dados aqui alguns exemplos. Portanto, isto, de alguma forma, se nós olharmos para o que é realmente a filosofia, de acordo com como Kardec havia, portanto, ela, na realidade, a investigação espírita começa, como toda e qualquer uma, na área filosófica, portanto, pretende justificar as crenças que se tem por verdadeira, a crença numa causa primeira, chamemos Deus, chamemos o que quisermos, portanto, na área das metafísicas, a crença na existência do espírito, se continuamos a existir após a morte do corpo, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da possibilidade dos mundos habitados, enfim, e isso. Portanto, estamos a falar de filosofia. E claro que algum daquele conhecimento é possível depois de comprová-lo, como fazia Aristóteles, notou a distinção de que algum do conhecimento que se chega pela razão é possível depois levá-lo a um laboratório, à experimentação. E aí, ao retirar as leis gerais e universais que regem aqueles fenómenos, aí temos ciência. Mas, portanto, quando nós estudamos estas bases filosóficas, sejam elas em que número considerar, mas se considerarmos, por exemplo, esta verdade de 5, se repararmos, nestas 5, Deus, Espírito, comunicabilidade de espíritos, reencarnação, realidade dos mundos, Deus, esta só pode ter natureza filosófica. Porquê? Porque não podemos levar Deus a um laboratório para o experimentar, para o comprovar, porque isso significa compará-lo com realidades conhecidas, mas comparar Deus é o quê? Se Deus é único. Depois ensaiá-lo, mas ensaiá-lo como?
Onde é que ele está para nós o ensaiarmos? Estão a ver? Mas a gente sente que, buscando este paradigma que movimenta todo o conhecimento científico, filosófico-científico do homem, que é a cada efeito tem que corresponder uma causa. Nós, se formos remontando de efeito para causa, por sua vez esta causa é efeito de outra anterior, etc., vamos chegar a uma primeira causa que é Deus. Portanto, dentro daqueles ramos que nós vimos naquele filme, claro que há aqui há duas áreas nitidamente, em nossa opinião, onde o Espiritismo concentra o seu conhecimento filosófico. É nas áreas das buscas das causas primeiras, a metafísica, e necessariamente na área da ética. Claro que tem uma epistemologia própria, não é? Mas, digamos, onde se sente mais no produto final da filosofia espírita, em nossa opinião, portanto, é ali na área da metafísica. Por exemplo, se nós olharmos para a primeira parte do Livro dos Espíritos, em que se procura exatamente as causas primeiras, nós estamos à procura de se há algo ou nada, o que é verdade, se é uma propriedade. Portanto, estamos à procura de questões destas, que, por sua vez, depois, e pela própria definição que Kardec nos deixou, ele deixa-nos duas definições de espiritismo que vêm na obra fundamental da iniciação, que é o Espiritismo, logo no preâmbulo. E ele, na mais extensa, na mais completa, ele fala-nos, e o Eric aqui nos recordou, vamos que é simultaneamente uma filosofia e uma ciência. Portanto, e as consequências morais são consequências ético-morais, são de filosofia moral. Filosofia moral, ora, filosofia é conhecimento justificado, é crença verdadeira justificada. Então isso é filosofia, então isso é ética. É por isso que, quando nós continuamos a ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos e vamos para a terceira parte, onde tem as leis morais, nós encontramos lá questões destas, que endereçam estas dúvidas do homem. O que é o bom, o que é o correto, o que é o moralmente errado, questões muito concretas, portanto, se o aborto é permissível, se não é, a eutanásia. Portanto, e como é que o Espiritismo dá resposta a estas questões? Dá resposta dentro da ética, nas vertentes normativa, porque sai, por exemplo, com as leis morais, aquelas 10, na verdade que o Espiritismo tem sobre elas hoje, sai com 10 leis morais, sem prejuízo que haja outras, não é? Portanto, são normas de bem proceder, mas se todas elas são aplicadas a questões da vida, sei lá, na questão normativa, dentro da ética normativa, o que se pretende é saber o que é uma ação correta. Portanto, se nós formos às leis morais, nós lá vemos o que é moralmente correto dentro da destruição, por exemplo, lei moral da destruição, dentro da reprodução, dentro da conservação, dentro da adoração, portanto, dentro do trabalho, enfim, todas aquelas leis. Mas, claro, sempre aplicadas a problemas práticos da vida. Aqui está um problema prático da vida das nossas sociedades de hoje, em que se fala muito de eutanásia, portanto, é um problema da vida, que a gente tem que justificadamente entender. Isto pode ser permissível ou não? É moralmente correto, mas é aplicado, daí ser uma ética prática ou aplicada. Para terminar este meu comentário, que até já vai longo, só retomando aquela questão que, mesmo nas parábolas do Cristo, se notava aquela questão metafísica que na antiguidade o Eric falou, que a ideia que se tinha do princípio das coisas, pelo menos até Cristo, era muito ligada à água. E nós podemos, por exemplo, ver numa conversa que ele tem com Nicodemos, Cristo tem com Nicodemos, e a propósito é a reencarnação. Ele estava a falar de reencarnação, mas Nicodemos não dava para entender aquilo, o conhecimento dele não dava. E ele então utiliza o que para nós hoje é entendido como uma metáfora, uma parábola. Ele fala exatamente nas questões da água. Ora, vamos ver aqui, recordar só brevemente essa conversa. Como pode um homem nascer sendo velho?
Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, estão a ver? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A água, o tal princípio que parecia que tudo vinha de lá. O Érico apresentou-nos aqui alguns exemplos, até os cadáveres se ficavam secos porque tinham umidade, tudo tinha umidade. Portanto, pensamento de filósofos antigos que, inclusivamente, se verifica, por exemplo, nos ensinamentos de Cristo, nesses ensinamentos metafóricos. Érico, uma vez mais, parabéns, foi uma viagem maravilhosa, uma viagem histórica maravilhosa sobre o conhecimento humano nesta vertente filosófica, com aplicação ao espiritismo, que soubeste fazê-lo de uma forma magistral, sem dúvida. Bom, Érico, olha, nós agora temos aqui os comentários, a gente foi mostrando. Diz, Érico. Não, eu ia falar, você falou da questão da água, né, do Tales, do Arqué. Interessante que essa ideia de um arqué, né, de um princípio material que fundamenta esse universo material, ele tem muito a ver com a ideia do fluido cósmico universal, né, que começou lá com Mesmer, né, depois foi adotada pelo Espiritismo, de que o universo inteiro é preenchido por um fluido, né, universal que forma tudo, né, que compõe tudo e que dá origem a tudo no mundo material aqui. Então é interessante essa relação com a filosofia do pré-socráticos, né? Enfim, só queria colocar isso. Obrigado, era exatamente o arqué que ainda no tempo de Cristo tanto impregnava ainda o pensamento e portanto hoje já temos uma visão distinta, mas é apenas uma visão mais detalhada, mas de facto a gente quando nós hoje procuramos o princípio da vida e mesmo quando fazemos exploração espacial à procura de exoplanetas, de trás continua esta ideia da água. Nós andamos à procura de exoplanetas porque de trás a lógica, o pressuposto é, se encontrarmos planetas parecidos à Terra, em que na Terra realmente a vida tal como a conhecemos, sem prejuízo que haja outras formas de vida, e tem que haver, não baseadas na água, tem que haver. Mas pronto, no que nós conhecemos, e cientificamente, onde chega o nosso conhecimento, sim, a gente consegue estabelecer uma ligação entre a água e os elementos que constituem a água com a vida tal qual a conhecemos. Então, detrás disso, isso presida todo o raciocínio da investigação, por exemplo, da astrofísica, que andamos à procura de exoplanetas com todos estes telescópios, quer os ópticos, quer os de radiofrequência, de infravermelhos, como este do James Webb, que agora lançamos, em que andamos à procura de planetas parecidos à Terra. Portanto, planetas que estejam orbitando uma estrela como o Sol e que tenham mais ou menos as mesmas dimensões, atmosfera e tal, e tenham, quando soa a oxigênio e hidrogênio a água, aquilo levanta as probabilidades de que seja habitado, de que haja vida como nós a concebemos. Lá está o tal princípio da água, a ideia da água, do arqué, que já vinha da antiguidade. Portanto, ainda hoje presida muito do nosso pensamento científico, porque pronto, é o conhecimento que temos. Agora, necessariamente, nós temos que poder romper
romper com os horizontes do nosso conhecimento, porque diz-nos a lógica, em termos filosóficos, e o Espiritismo no diz também, se nós formos à introdução do Livro dos Espíritos, ao parágrafo 6, Kardec vem lá a dizer que todos os globos que vemos no espaço, no firmamento, são habitados. Portanto, os encarnados habitam aí. Os desencarnados não estão adstritos a um globo, mas vagueiam à vontade por todo o espaço. Ora, então, espera aí, se todos os globos são habitados, se nós não conseguimos ver os seres que os habitam, das duas uma, ou os espíritos estavam enganados, e Kardec estava enganado, e se admitirmos isso, então temos que começar a duvidar da inteligência de Deus, que andou a criar todas estas casinhas, para quê? Para deleite do homem, de uns poucos elementos da criação que estão numa casita que é aqui a Terra. Será? Deus deu-se esse trabalho todo só para o deleite do homem. Portanto, é mais provável é que tenha sido com uma finalidade, que tenha criado, e aquilo são casas como a Terra é para nós. Portanto, então os seres devem lá estar. Então se os seres lá estiverem encarnados, então significa que há lá vida, só que não é baseada na água, como na nossa que nós conhecemos. Então tem que estar baseada noutros. Por exemplo, a gente olhar para Júpiter, na Revista Espírita, em 58, aparecem, por exemplo, o espírito Mozart, que, através do médium Victorien Sardou, se manifestava e dizia que agora estava lá encarnado, e até conseguiu indicar fazê-lo. Ele tinha capacidade de psicopictografia e desenhava a casa que ele estava a editar mentalmente, estava a editar como é que era a casa dele. Portanto, um outro espírito que dizia também que estava agora encarnado num outro planeta que nós não conhecíamos e que estava lá há 6 meses do nosso tempo terrestre, mas que tinha a idade equivalente a 30 anos do nosso, porque o tempo lá não se media da mesma maneira. Então portanto, tudo isto nos dá a segurança de que os globos estão habitados. Então, se os globos estão habitados, a vida encarnada que lá existe, porque nós não a conseguimos ver, mas não é por nós não a conseguimos ver que ela não exista, não pode basear-se na água, uma vez que a gente olha para a Lua. A Lua tem seres, afinal. Marte tem seres, Júpiter tem seres, mas não tem água. Então, não tem água, tem metano, tem outras coisas, por exemplo, Júpiter, etc. Há de haver outras formas de vida. Bom, Érico, temos aqui umas perguntas. Temos aqui o nosso amigo João Carlos Onelli, que foi ele que nos lançou o desafio na sexta-feira passada, para nós hoje tratarmos até deste assunto. Ele faz-nos esta pergunta aqui, Érico. Portanto, ele diz que, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também, porque essa é a lei e os problemas de Mateus. E ele pergunta, não parece o imperativo categórico de Kant? Sim, justamente, né? O Kant tinha um imperativo hipotético, né? Mas tem um imperativo também categórico, né? Que seja um dever, né? Da ética deontológica, né? A ética tem a ética das virtudes dos gregos, né? A ética utilitarista, por exemplo, do John Stuart Mill, e tem a ética deontológica kantiana, né? Então, o imperativo categórico é justamente a ideia de que uma das formulações, né, haja de tal maneira que sua ação possa ser universalmente praticada, né? Ou seja, então vamos pensar, por exemplo, no roubo, né? Se a gente fosse construir uma sociedade baseada no roubo, né, onde fosse universalmente praticada, né? Você roubaria, mas você também seria roubado, né? Então traz aquela ideia, não faça aos outros o que não queria que os outros vos fizessem, né? E o que você quer que faça aos outros, faça. O que você quer que os outros vos façam, você faz a eles também. Então essa é a regra de ouro, né, de Jesus, né? Então tem a ver sim, né, com
com essa regra de ouro de Jesus, a ideia do Kant tem uma relação, sim. Sem dúvida, que eu também estou absolutamente de acordo com o Eric. Realmente, o imperativo categórico de Kant, ligado às questões de bem proceder, o que ele, a conotação que ele dava era exatamente buscar o bem proceder. Bom, mas isso é, e o Eric deu aqui um exemplo muito bom do imperativo categórico formulado por Jesus, claro, antes de Kant, portanto, mas lá está, não faças aos outros, não queres que façam a ti, portanto, baseado na tanto na ideia de bem proceder, na ideia de o homem se adiantar. Um outro imperativo que ele considerava era o hipotético, mas esse parece até um pouco contraditório, é um pouco oposto. Não é bem a valoração, a valoração do bem proceder, mas é uma valoração de eficácia, por exemplo, seguir uma determinada ideia como forma de alcançar determinada finalidade de género. Se não queres pagar uma multa, não deves conduzir em alta velocidade, dirigir em alta velocidade. Portanto, é uma coisa hipotética e depois, portanto, há uma relação direta entre a ação, por exemplo, de dirigir em alta velocidade e pagar uma multa, mas ele é hipotético porque consoante a vontade, nós podemos não executar a condição necessária, né? Portanto, eu para que venha a pagar uma multa, para que seja parado pela polícia e pague a multa, bom, primeiro eu tenho que dirigir em alta velocidade. Portanto, mas realmente, sem dúvida que Kant, por certo, também lia e estudava o pensamento de Cristo. Eu não tenho a certeza a respeito da religiosidade de Kant, mas por certo, não sei, Eric, se tu tens ideia que Kant tivesse algum tipo de religião Eu acho que ele era protestante, mas ele não misturava muito a fé dele com a filosofia, né? Mas tem um conceito da filosofia de Kant que é o desinteresse, né? Que é bem parecido com a caridade do espiritismo, né? A caridade tem que ser desinteressada, né? Então você não pode fazer o bem ou esperando recompensa, nem deixar de fazer o mal porque vai receber uma punição simplesmente, né? É o bem pelo bem, né? Então, mesmo que você não consiga, né, nesse momento fazer o bem só pelo bem, né? Você precisa de um estímulo, mas a tendência é chegar nisso, né? O bem pelo bem, né? Os espíritos superiores, eles fazem o bem pelo bem, né? Porque eles já têm o bem dentro deles, né? Não por interesse, né? É o bem desinteressado, né? Ok, bom, obrigado, Eric. Em termos de perguntas, eu julgo que não temos aqui mais nenhuma, temos apenas só aqui mais alguns comentários da Chile, que quando falávamos naquela conversa com Nicodemos, que ele falava da água, no entendimento da Chile, portanto, Jesus se estaria a referir ao útero materno, pronto, lá está a água, sim, também presente no útero materno, é envolvido totalmente pela água, sim, é a ideia que nós temos. Nós não sabemos é como é que se reproduzem as outras espécies que não existem no nosso planeta e que têm que existir nesses outros globos, terão também um útero, mas já não. As fêmeas terão um útero e o útero água, mas se não há água, mas se há vida, terão outra coisa. Mas sim, portanto, aquela conversa passa-se na Terra, não é? Passa-se na Terra, num planeta em que realmente a água está muito
ligada à vida tal como a conhecemos, e naturalmente influenciava os discursos de toda a gente, e também vemos também influenciar o discurso de Jesus, e continua a prevalecer hoje, mesmo nas áreas científicas, nestas, por exemplo, da astrofísica, da busca de exoplanetas, baseia-se nessa área também. Bom, Érico, olha, não temos aqui mais nenhum comentário. Não sei se queres fazer alguns comentários finais, e depois pedia-te que seguisses fechando com uma prece. Pode ser? Pode ser. Não, eu só queria agradecer mesmo a você, João, a todos aí que comentaram, né? A Shirley, a Lubelli, o João Carlos Olelli, a Rosário, a Maria. Recomendar que todos estudem filosofia e também espiritismo em vista das obras, né? E relacionando filosofia e espiritismo, que é um estudo bem proveitoso. Mas então vamos à prece. Então, agradecendo a todos, vamos orar a Deus, fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai, envie para nos auxiliar os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos, fluidos salutares, que possamos progredir cada vez mais em direção a Deus, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, e que possamos aprender cada vez mais nessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo, que possamos ficar em paz essa noite, que possamos aprender de uma vez por todas a caridade tal qual Cristo nos ensinou, na benevolência, indulgência e perdão nas ofensas, que possamos tirar dos nossos corações toda ideia de mágoa, que possamos cultivar a virtude da caridade, da benevolência, as virtudes que nos elevam, que possamos extirpar dos nossos corações os vícios do egoísmo, do orgulho, as más paixões, e progredir sempre a cada dia mais. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Érico, por esta linda forma de terminarmos os nossos trabalhos. Uma vez mais, queridos amigos, um bem-aja, muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas, e ficamos então de encontro marcado para a próxima sexta-feira, a esta hora, aqui em Portugal serão às 21, mas no Brasil, na próxima semana, já serão às 17 horas, ok? Porque nós vamos mudar de hora. Portanto, na sexta-feira o nosso programa, enquanto para Portugal e Espanha se mantém à mesma hora, que é às 21 em Portugal, às 22 em Espanha, mas como ambos os países mudam uma hora para diante, portanto fica na mesma, como o Brasil não muda, é que passamos a ter 4 horas de diferença. Então, no Brasil, à sexta-feira, portanto, passa a ser este trabalho que fazemos, passa a ser às 17 em vez de ser às 18. À quarta-feira, quando fazemos conversas espíritas, também é a mesma coisa, passa a ser a hora do Brasil às 17.
À terça-feira é que se mantém a mesma hora que é às 18 horas do Brasil. Aqui é que dita diferenças. Em Portugal passa a ser às 22, era às 21, nesta semana foi às 21, passa a ser às 22 e em Espanha passa a ser às 23. Mas tudo virá nos nossos canais, na agenda, e as próprias notificações das lives vos informarão dessa alteração. Queridos amigos, uma boa noite, obrigados uma vez mais e ficamos então de encontro marcado para a próxima semana. Boa noite, queridos amigos.